Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje, eu sou a professora Miriam Caldas, professora do Direito Previdenciário. Vamos estudar hoje a parte histórica do Direito Previdenciário, dando início ao estudo dessa disciplina, um pouco temida aí, porque na realidade ocorrem diversas transformações. O mais difícil de Direito Previdenciário são as atualizações, são estar atualizado, antenado a todas as mudanças legislativas. Nós vamos trazendo para vocês aqui aos poucos diversas mudanças que foram ocorrendo nestes anos, Mas hoje nós vamos falar de uma parte que não houve alterações, é uma parte histórica, é uma parte mais com datas, em que você tem que memorizar alguns eventos mais marcantes, e a nossa intenção aqui hoje é ajudá-lo memorizando, escutando, visualizando as datas mais importantes do histórico que marcou o início do direito previdenciário. Vamos lá então? Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes do surgimento da proteção social no mundo, tá, pessoal? Depois de ver essa introdução a respeito de como surgiu a proteção social, aí que nós vamos entrar mais precisamente em como evoluiu a legislação previdenciária aqui no Brasil. Combinado? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu trouxe para vocês trata da assistência privada. Ali até entre parênteses eu coloquei igreja. Vejam só. Desde que o homem, eu sempre conto isso em sala de aula, desde o momento em que o homem saiu da sua casa, da sua toca, sei lá, onde ele morava, para buscar mantimentos para a sua família, já estava se pensando numa ideia ali de proteção, de se proteger a família, de buscar o alimento, de subsistência. Muito bem. Nessa época que começou a surgir a proteção, a assistência àqueles que mais necessitavam, essa proteção se iniciou com a igreja. Ela arrecadava o que conseguia com os seus fiéis, com o pessoal que frequentava a igreja, e o dinheiro que era arrecadado destas contribuições, ela ajudava aqueles que mais necessitavam, os que estavam inválidos para o trabalho, incapazes para o trabalho, algumas gestantes, viúvas, sempre que não tinham condições de prover sua própria subsistência, a subsistência da sua família. Então, nessa época, não havia nenhuma intervenção do Estado para garantir uma proteção social do cidadão. Aí nós tivemos a passagem da assistência privada para a assistência pública, que foi marcado por uma lei publicada na Inglaterra, que é a Lei dos Pobres. Vou tentar ler para vocês aqui, por Fight Act, que foi em 1601, promulgada pela Rainha Elizabeth. Essa lei, ela instituiu um tributo que deveria ser pago por toda a comunidade, por toda a sociedade, e o valor arrecadado continuava sendo administrado pela igreja, e a igreja é que administrava o que arrecadava e passava para os que mais necessitavam e a distribuição do que era arrecadado. Então foi a primeira forma de assistência pública. Foi quando o Estado conscientizou, implantou um ânimo ali de solidariedade, de toda a sociedade, para ajudar aqueles que mais necessitavam, que não conseguiam prover a própria subsistência. Um evento marcante que nós tivemos foi a Revolução Industrial, marcado pelo capital e pelo trabalho. Então vejam só, nós tínhamos na época da Revolução Industrial um Estado liberal, um Estado em que não intervia nas relações, o próprio mercado se autorregulava e não existiam preocupações, não existiam leis que regulavam o trabalho, portanto não existiam direitos assegurados aos trabalhadores e muito menos proteção social a estes trabalhadores nos momentos de infortúnios. É claro que foi através da pressão social que surgiram as primeiras reivindicações, as primeiras manifestações, tanto de caráter trabalhista como também de caráter previdenciário. Então, essa época foi marcada pela pressão social feita pelos trabalhadores nestes momentos, porque não existia nenhuma preocupação com acidente de trabalho, os trabalhadores faziam jornadas excessivas, eram submetidos a condições
de um ambiente de trabalho totalmente insalubre, o que proporcionava, né, que eles adoecessem com mais frequência, produzindo acidentes que ficavam inválidos, muitos morreram, né, dentro das fábricas. Então todo esse cenário contribuiu para o surgimento, né, das primeiras manifestações e das primeiras legislações que vieram a falar de seguridade social, mais precisamente de previdência social. O marco inicial da previdência social no mundo, ele foi marcado por Otto von Bismarck na Alemanha, que instituiu o seguro-doença em 1883. Este seguro, ele era destinado aos trabalhadores. Também nessa época, né, um pouco mais tarde, em 1919, nós tivemos o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, através do Tratado de Versalhes, e mais tarde algumas convenções foram dando importância para questões previdenciárias e estimulando os países membros a criarem dentro do seu corpo legislativo normas específicas de direito previdenciário. E aí, na sequência, nós tivemos na Inglaterra, em 1942, a promulgação do Plano Beveridge, do Sir William Beveridge, que foi o grande marco, o surgimento da Seguridade Social no mundo, né? Esse plano Beveridge, ele visava uma proteção universal a todos, diante de toda e qualquer contingência social. Eu esqueci de falar para vocês que o seguro-doença ele era destinado especificamente aos trabalhadores, diferente da Seguridade Social, que já se preocupava com a velhice, com a maternidade, com diversas outras contingências sociais que não só os relacionados ao trabalho. Certo, pessoal? Depois de ver essa parte introdutória do surgimento da proteção social no mundo, né, esses fatos marcantes, vamos agora dar início a como que surgiu o direito previdenciário, as primeiras normas que visavam a proteção do trabalhador e também dos momentos em que ele não podia trabalhar no Brasil. Inicialmente nós tivemos, a exemplo do que ocorreu, né, em todo o mundo, as casas de misericórdia, as santas casas de misericórdias, e que eram as que faziam os primeiros auxílios, que atendiam, né, de forma através de caridade aqueles que mais necessitavam. Depois, as santas casas de misericórdia, tem algumas delas que ainda existem até hoje, né, com a mesma ideia de amparar aqueles que mais necessitam. Aí nós tivemos os primeiros socorros públicos em 1924, instituídas pela Constituição Federal de 1924, e antes, né, foram os socorros mútuos em 1875, está invertida a ordem ali, mas essa ideia de socorros é sempre na ideia de tentar proteger o máximo de pessoas possível, né? Em 1919, nós tivemos uma lei, 3.724, que tornou compulsório o seguro contra acidentes de trabalho em certas atividades aqui no Brasil. Então vejam, essa lei em 1919 foi a primeira lei acidentária que nós tivemos aqui no Brasil. Nós vamos ver que a maioria dos doutrinadores falam da Lei Eloy Chaves, talvez você já tenha ouvido falar dela. A Lei Eloy Chaves, ela marcou o início da Previdência Social no Brasil. Mas como eu acabei de falar para vocês, ela não foi a primeira lei. Então, se a questão trouxer algo da primeira lei previdenciária no Brasil, não é a Lei Eloy Chaves. Ela foi a mais marcante, foi a que determinou o período, né, o início, o starting aqui da Previdência Social no Brasil. Porque criou as primeiras caixas de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Nessa época, os trabalhadores nas ferrovias eram os mais organizados, então havia uma certa preocupação também com estes trabalhadores, porque muitos, né, adoeciam e faleciam em decorrência da sua atividade laboral. Então houve uma preocupação, principalmente com as viúvas, instituindo pensões e também com relação à aposentadoria para estes trabalhadores. Muito bem. Já estamos aqui na Era Vargas, um momento em que, na era de Getúlio Vargas, nós tivemos um retrocesso, mas também tivemos um avanço no que diz respeito aos direitos do trabalhador e também no direito previdenciário. Foi na era Getúlio Vargas que foram criados os IAM,
Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, né? Mas nós vamos ver que muitos IAPs foram criados também na era de Getúlio Vargas. Então, a primeira que foi criada foi o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, né? Então, vamos lá, em 1933, que houve um processo expansionista da Previdência Social. Foi nessa época também, como eu contei para vocês, que foram criados os diversos IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Esses institutos de aposentadorias e pensões, eles eram organizados de acordo com a atividade laboral do cidadão. Então, vejam lá, nós tivemos um IAP dos bancários, dos comerciários, dos industriários, dos empregados em transportes de cargas, dos operários estivadores, que são aqueles que trabalham no porto. Então, aqui eu trouxe para vocês apenas, né, como para nós ilustrarmos e identificarmos a criação destes institutos que também marcaram, foram muito importantes. Então, na era de Getúlio Vargas, nós não tínhamos um instituto que cuidava de todas as pensões e aposentadorias. Nós tínhamos institutos separados que cuidavam de pensões e aposentadorias específicas para aquele ramo de atividade. Então, vejam, não se falava aqui num único instituto que coordenasse as diversas atividades. Então, aquelas profissões que eram mais organizadas, que tinham um sindicato mais fortalecido, foram as primeiras que foram sendo criados aqui os institutos de aposentadorias e pensões. Aí foi em 1960 que nós tivemos a criação da Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, né? Uma lei muito importante, muito falada e que já foi muito cobrada também em concursos públicos. O que a LOPS fez? A LOPS simplesmente reuniu todos os IAPs que existiam, né, e unificou numa legislação só, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. Tanto que, né, posteriormente foi criado o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, em 66, 6 anos depois. E essa lei, o INPS, né, eu ainda me lembro, né, quando eu escutava, né, o INPS, quando eu era menina, muito tempo atrás, mas eu escutava falar do INPS. Talvez você que esteja me assistindo nunca tenha ouvido falar do INPS, mas o Instituto Nacional de Previdência Social, ele perdurou durante muitos anos. Veja, ele foi criado em 66 e só foi revogado quando foi criado o INSS, que nós já vamos ver na sequência. Então, vamos lá. Dando seguimento aqui nas principais legislações, nas principais fatos marcantes da evolução legislativa do Brasil. Em 63, nós tivemos outra lei que criou o Fundo Rural. O Fundo Rural tratava especificamente dos benefícios de velhice, de proteção da velhice, invalidez, pensão e auxílio funeral dos trabalhadores rurais, né? E em 1963 foi quando foi instituído o salário família, que é um benefício que nós vamos estudar aqui oportunamente, né? Em 72, incluiu os empregados domésticos como segurados obrigatórios da Previdência Social. Foi também uma lei muito marcante, né, a lei dos trabalhadores domésticos, em que pese nós temos hoje uma lei, a Lei Complementar 150 de 2015, está errado dizer que os trabalhadores domésticos nunca tiveram direitos. Isso é uma falácia, porque os direitos domésticos, né, eles tinham direitos assegurados desde a lei, desde 1972, e entre eles foi incluído no sistema como segurados obrigatórios. É claro que a Lei Complementar 150, ela veio para ampliar os direitos dos domésticos, né? Muito bem, aqui só uma ressalva importante. Em 74, tivemos a lei que criou o salário maternidade e um pouquinho mais tarde criou o amparo previdenciário para as pessoas com idade superior a 70 anos ou inválidos no valor de meio salário mínimo. Por aqui nós já podemos perceber, né, quanta coisa foi alterada desde 74 para cá. Muito bem. Em 75 a lei estabeleceu a contagem recíproca do tempo de serviço em relação ao serviço público federal e na atividade privada para efeito de aposentadoria. Algo que nós temos hoje, né? Essa é a possibilidade de que eu possa computar parte do serviço trabalhado no âmbito federal, ou no estadual ou no municipal e juntar com a atividade privada, né? Isso é possível. O segurado tem que ir até o INSS e pedir uma certidão
por exemplo, se ele a vida toda contribuiu para o regime geral de previdência social lá no INSS e agora passou no concurso público, essa é a sua, né? Estou falando de você que vai passar no concurso público e vai levar essas contribuições da atividade privada para o setor público para contar como tempo de serviço durante e para poder se aposentar no futuro, né? Então não é perdido o tempo que você trabalhou em diversas esferas, né? Porque o serviço público federal, ele tem, assim como o estadual e o municipal, tem um regime próprio de previdência social, que não é o regime geral que nós estudamos aqui nas nossas aulas. Muito bem. Em 77, nós tivemos o SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Ele agregou as seguintes atividades. Agregou o INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, que cuidava exclusivamente dos benefícios. Agregou, junto ao INPS, o IAPAS, que era quem administrava financeiramente a Previdência e Assistência Social, quem cuidava aqui das contribuições. E o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, o SIMPAS, ele agregou todas essas atividades em um único sistema, né? De forma que ficou agora centralizado. Nessa época ficou centralizado. Nós vamos ver que depois houve uma nova divisão entre o INSS e a Receita. O INSS cuida dos benefícios e a Receita da parte das contribuições. A extinta LBA, foi criada também nessa sequência, a Fundação Legião Brasileira de Assistência ao Carente e também a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Os dois foram criados com uma preocupação direcionada ao menor, não existe mais esses institutos. Aí nós tivemos o DataPrev, empresa de processamento de dados da Previdência Social. O DataPrev, dentre estes que nós estamos comentando, é o único que permanece até hoje, né? E é o que cuida de todos os dados, né, do segurado. Todas as informações estão jogadas neste sistema. Também tivemos o CEME, Central de Medicamentos Gratuitos ou a Baixo Custo, que também não existe mais. Hoje os medicamentos são retirados diretamente no Sistema Único de Saúde. Em 93, a Lei 8.689 extinguiu o INAMPS, posteriormente a LBA, a FUNABEM e a SEMI, por isso que ele já não existe mais. A DataPrev é a única que continua em atividade, sendo empresa pública vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, que cuida dos dados dos previdenciários. E aqui nós temos o maior dos eventos, né, o evento mais marcante, que criou o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, aquele que nós conhecemos, que é a autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, que surgiu da fusão do IAPAS com o INPS. Isso aqui já foi cobrado em concurso, gente. Olha lá, o INSS surgiu da união do IAPAS e do INPS, né? Do Instituto Nacional de Previdência Social e do Instituto de Administração dos... Deixa eu ver lá, só um minutinho. Instituto de Administração Financeira e Previdenciária da Assistência Social. Então, uniu esses dois, o Instituto Nacional da Previdência Social e o IAPAS, Instituto de Administração Financeira e Previdenciária de Assistência Social. Muito bem. Então, muito importante. Agora, finalizada essa parte histórica, né, no mundo, a evolução legislativa que nós tivemos com relação à Previdência Social aqui no Brasil, eu trouxe para vocês os eventos mais marcantes que nós tivemos nas constituições federais, né, em algumas das constituições federais. Na Constituição de 1934, nós tivemos, né, a inclusão de uma fonte de custeio tripla, né, ou tríplice, mediante recursos oriundos do poder público, dos trabalhadores e das empresas. Foi a primeira vez, em 1934, que se utilizou o termo previdência. Então, essa Constituição de 1934 criou uma tríplice forma de custeio da Previdência Social, obrigando, né, os trabalhadores, as empresas e também o poder público a financiar a Previdência Social. A de 1937 utilizou a expressão seguro social para tratar dos eventos de benefícios em decorrência de velhice, invalidez e acidentes de trabalho. Também foi a primeira vez que se falou em seguro social.
Então, até agora, ainda nós não tínhamos a expressão Seguridade Social, né? Em 1946, foi a Constituição que inseriu a expressão Previdência Social, que veio cuidar justamente de alguns benefícios que nós temos até hoje, como salário maternidade, doença, velhice, invalidez e morte, que são os eventos que dão origem, né, a maternidade, a doença, a velhice, a invalidez e a morte, que dão origem aos benefícios previdenciários. Em 1967, foi acrescentado a estes riscos sociais, ou chamados de contingências sociais, acrescentou-se mais 2 riscos, né? A doença e o desemprego, que não estava, o desemprego involuntário. Muito bem. E a de 88, que foi a que produziu, né? E que nós temos hoje, que é chamada de Constituição Cidadã, que temos um capítulo específico de direitos sociais destinados à Seguridade Social, que incluiu a Seguridade Social dentro da ordem social, e além disso, foi a Constituição que equiparou, estabeleceu a paridade entre urbanos e rurais, né? Tanto que nós temos um princípio específico da Seguridade que diz a respeito disso. Foi a primeira a reunir Previdência, Assistência e Saúde Social em um único sistema e de proteção social de caráter tridimensional e nomeou como Seguridade Social. Então foi a Constituição de 88 que estabeleceu que a Seguridade Social ela é formada pela assistência, saúde e previdência social. Muito bem. Dentro dessa Constituição de 88, nós tivemos, e eu já trouxe para vocês, nós vamos falar em algumas outras aulas a respeito dessas emendas constitucionais. Mas desde já, como nós estamos falando de evolução, de histórico, eu trouxe para vocês 2 emendas constitucionais que são de suma importância, que produziram alterações consideráveis no que diz respeito ao direito previdenciário. Então vejam lá, a emenda constitucional número 20 de 98 teve diversas novidades, né? Ela criou o salário família e o auxílio reclusão, especificamente para baixa renda, né? Os professores do ensino superior, que até então poderiam se aposentar antes do tempo, né? Em decorrência da atividade própria do professor, perderam o privilégio. Então, nós vamos ver, quando estivermos estudando aposentadoria por tempo de contribuição, que nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição do professor. E aquele professor que está em sala de aula, né, no ensino médio, fundamental, ele tem direito a se aposentar antes do tempo. Até 1998, os professores do ensino superior também tinham direito, junto com os professores do ensino fundamental. A partir de 98, eles perderam esse privilégio. Então, eu, professora Miriam, que é professora em uma instituição de ensino superior, não terei direito a me aposentar antes do tempo. Terei que contribuir o tempo, né, necessário, normal de todas as mulheres, sem nenhum privilégio. Foi também quem criou a cobertura do risco de acidente de trabalho pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Então, foi a Constituição de 88 que estabeleceu o acidente de trabalho, na verdade, é um seguro acidente de trabalho, que deve ser custeado tanto pelo setor privado, pelas empresas, que deve ser paga por cada trabalhador, e também que deve ser pago pelo regime geral de previdência social. Também temos, em decorrência dessa alteração, que as empresas vão ter que contribuir, além de contribuir sobre a folha de salário dos funcionários, né, da empresa, vão ter que contribuir especificamente para benefícios, para custear benefícios em decorrência de acidentes de trabalho. E a mudança mais importante produzida na emenda constitucional número 20 foi que a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição que existia até 1998, com a emenda número 20, foi extinta para quem começou a trabalhar a partir da promulgação desta emenda, que foi no dia 16/12 de 98. Então, quem se vinculou ao regime geral de previdência social após 16/12 de 98, não tem mais direito à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Esse direito é um direito adquirido daqueles que já estavam vinculados ao sistema antes
de 16 de dezembro de 98, né? Então, aqueles que estavam vinculados antes do sistema fazem jus ainda à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Quem se filiou depois já não tem mais esse direito. E a outra emenda é a Emenda Constitucional número 41, de 2003, que promoveu profundas mudanças nas regras dos regimes próprios de previdência social, previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Entre elas, alterou a fórmula de cálculo da pensão por morte, excluiu a paridade entre ativos e inativos do texto constitucional. Então, essa emenda ela ataca principalmente ao regime próprio de previdência social. Muito bem, meus queridos. Nossa aula de hoje ela é curtinha, ela fala sobre o histórico. Nós aqui ressaltamos alguns eventos, né, importantes que marcaram a história, o surgimento, a evolução do direito previdenciário no mundo e especificamente aqui no direito brasileiro. Vimos alguns tópicos importantes que ocorreram nas constituições federais brasileiras e agora, vamos ver algumas questõezinhas sobre a parte histórica? Vamos lá? Vamos ver. Qual foi a primeira norma legal a instituir a Previdência Social no Brasil? A Constituição de 1924? A Constituição de 1934? A Lei Áurea? A Lei Orgânica da Previdência Social de 1960? O Decreto Legislativo número 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como Lei Eloy Chaves? O que você acha? Em qual você marcaria? Nós falamos, na nossa aula de hoje, que o Brasil teve algumas leis, né, principalmente relacionadas a acidente de trabalho, a primeira lei acidentária, né, antes da criação da Lei Eloy Chaves. No entanto, a primeira a falar, né, a instituir a Previdência Social, o grande marco da Previdência Social no direito foi a Lei Eloy Chaves. Então, a alternativa correta é a letra E. Muito bem. Joia. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias: INAMPS e SIMPAS, IAPAS e INPS, FUNABEM e SEMI, DataPrev e LBA, IAPAS e INAMPS. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu já vou riscando aqui as que eu tenho certeza que não são. DataPrev não pode ser, porque DataPrev já ainda existe, né? FUNABEM e SEMI também não pode ser. O INAMPS e o SIMPAS. O SIMPAS é que reuniu, agregou, lembra? Todas aquelas outras, então também não pode ser. Então, nós estamos entre o IAPAS e INPS e o IAPAS e o INAMPS. Qual que você acha que é correta? Hein? Opa! Qual que você acha que é correta? Vamos lá? Então, vamos ver. O Instituto de Administração Financeira espera lá só um pouquinho, eu sempre esqueço essas siglas, mas você não pode esquecer na sua prova, tá? É o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Não vamos esquecer mais. O IAPS e o INPS que surgiu o INSS. Então, é o de administração, que cuidava das contribuições, e o INPS, que cuidava dos benefícios. Foi a junção destes dois que se criou o INSS. Muito bem, então nós temos que a alternativa correta é a letra B. Muito bem, pessoal. Aqui termina a nossa aula de hoje. Não esqueça aí de dar o like, de compartilhar com seus amigos. Nossa intenção é propagar a educação para você que está aí estudando uma carreira jurídica, a faculdade de Direito, enfim. Compartilhe aí o nosso vídeo e venha conosco que nós temos ainda muitas aulas sobre direito previdenciário para ajudar vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. Bons estudos!